STJ 25 anos traz uma entrevista especial com o ministro Humberto Martins. Ele falou sobre os 25 anos do Tribunal da Cidadania e comentou sobre o próprio trabalho nas decisões tomadas aqui no STJ. Ações que vão de direitos do consumidor a maus tratos de animais e a guarda de menores. Você vai saber exatamente quais são esses julgamentos agora. O STJ 25 anos está começando. O ministro Humberto Martins chegou ao Tribunal da Cidadania em 2006. O magistrado nasceu em Alagoas. Atuou no Ministério Público no início da carreira em 1979. Depois exerceu atividades na advocacia e no Executivo esteve na Procuradoria do Estado de Alagoas. Humberto Martins também foi professor universitário, desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas, presidente da Câmara Criminal do TJ da região, juiz no Tribunal Regional Eleitoral do Estado, além de vice-presidente e corregedor regional eleitoral. Em seguida, deu início aos trabalhos no STJ. Nesse período de comemoração dos 25 anos do Tribunal da Cidadania, o ministro Humberto Martins falou sobre o aniversário do Superior Tribunal de Justiça. Ministro, o Superior Tribunal de Justiça completa 25 anos. Como é que o senhor avalia esse período de desenvolvimento do judiciário brasileiro, do STJ também, né, em conjunto aí com todo o judiciário? Nós ficamos felizes, nós que participamos do dia a dia do Poder Judiciário, em especial do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Cidadania, nos seus 25 anos, na sua comemoração às Bodas de Prata. O Tribunal da Cidadania que tem dado uma grande contribuição à justiça brasileira, em especial o cidadão brasileiro. Tribunal de uniformização da jurisprudência, é um tribunal de interpretação do direito federal que serve de embasamento e de parâmetro, de modelo, que nós podemos dizer de paradigma para os tribunais estaduais e os tribunais federais. E nós estamos dando uma grande contribuição ao Poder Judiciário brasileiro através da jurisprudência, através de um julgamento que nós chamamos julgamento nas 3 sessões. A primeira sessão de direito público, envolvendo matéria administrativa e tributária. Na segunda sessão, que está diretamente ligada ao direito privado. E na terceira sessão, que trata do direito penal em geral. E também do direito penal em especial, as leis extravagantes. É o Tribunal da Cidadania em favor do cidadão brasileiro, sobretudo tendo como missão uma justiça rápida, eficiente, produtiva e de qualidade, aproximando o cidadão da magistratura brasileira. O senhor assumiu a ouvidoria do Superior Tribunal de Justiça em setembro do ano passado. Como é que tem sido esse trabalho desde então, né? Até foram enviadas propostas para o Supremo, o STF, CNJ, de uniformização, né, das ouvidorias também no Judiciário. E por que esse ponto é importante? Isso aconteceu na administração do senhor lá? Olha, quando nós assumimos a ouvidoria, primeiro tinha que esclarecer à sociedade qual é o papel da ouvidoria e o papel da corregedoria. Aparentemente, a sociedade pensa que podem ter a mesma missão. Não, a missão é diferente. Agora, o caminho e a solução, na maioria das vezes, o entendimento é incomum. A ouvidoria ouve as reclamações, procura resolver essas reclamações com brevidade, junto aos órgãos competentes. Tratam de reclamações para melhorar a prestação de serviços do Poder Judiciário, seja diretamente ou indiretamente com relação ao Judiciário brasileiro. A maioria das reclamações é com relação a alguns processos com direito de preferência aos maiores de 60 anos, alguns processos que ainda está a necessitar de julgamentos e o jurisdicionado muitas vezes vai buscar respostas. E a gente muitas vezes informa que o processo ainda se encontra com o advogado, o processo pode se encontrar com o Ministério Público, o processo pode se encontrar com a parte adversa. Então, são informações que muitas vezes o cidadão, através hoje da lei de informação, ele quer realmente tomar ciência com relação ao processo
seu que está a depender de um julgamento com brevidade judiciária. Ou seja, nem sempre é uma reclamação, e sim uma dúvida, é uma dúvida. E muitas vezes, quando o serviço não está a contento, o cidadão pode querer, através da sua reclamação, que eu chamo de uma crítica construtiva, melhorar e aperfeiçoar as atividades do judiciário, seja no atendimento ao cidadão, seja com relação à agilização processual, seja no tocante a alguns órgãos da administração do tribunal. Isso serve de modelo para que o próprio judiciário brasileiro, através da sociedade, porque todos nós que fazemos parte do poder, nós não somos donos do poder, nós somos inquilinos. Nós exercemos a nossa atividade em favor do público, em favor do cidadão que busca a sua prestação jurisdicional. Por isso que temos que oferecer os melhores serviços, seja interno, no próprio tribunal, e seja externo para a sociedade. É a ouvidoria em consonância com os reclamos da sociedade, ou seja, de mãos dadas. O cidadão tem que dar o seu grito de cidadania e dando a sua contribuição. Quando alguém faz a reclamação, ele faz uma reclamação no sentido de melhorar a qualidade e a prestação do serviço. Por isso que nós agradecemos, disponibilizamos instrumentos através da internet, através de telefonemas, que é o Disque 8000, né? Através de mecanismos, através de e-mail, né? Através de Facebook. São instrumentos que facilitam, através das redes sociais também, esse canal de comunicação entre a ouvidoria e a sociedade. Por isso que ampliamos a ouvidoria com relação a outros poderes. Firmamos o primeiro convênio com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Troca de experiências entre o Poder Judiciário e a advocacia brasileira. O advogado, que é o construtor das teses com relação às causas que tramitam no judiciário brasileiro, e o judiciário, que é o intérprete com relação ao próprio direito. Não é? Então, esse relacionamento é salutar. Advocacia e Poder Judiciário. Firmamos o primeiro convênio de intercâmbio, de troca de experiências, de serviços prestados pela advocacia e pelo Poder Judiciário, e vamos realizar ainda, até o mês de junho, o primeiro encontro nacional entre o Poder Judiciário e a advocacia brasileira. Fizemos, logo no início da nossa gestão, o primeiro encontro nacional com a magistratura brasileira, convidando todos os presidentes de tribunais através dos senhores ouvidores. Os ouvidores dos poderes, do Poder Judiciário na área ou na esfera estadual e federal. Nós realizamos esse primeiro encontro em Brasília, inclusive com a presença do presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, e com a presença da advocacia brasileira do presidente Marcos Vinícius, e sem deixar de mencionar aquele que é o grande incentivador da ouvidoria, que é o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Félix Fischer. Todos nós de mão dadas, no sentido de uma ouvidoria forte, respeitada e, sobretudo, com muita credibilidade. Depois do intervalo, você acompanha mais uma parte dessa entrevista. Nós voltamos já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o quarto país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Um tribunal que serve de modelo internacional.
um juiz com sensibilidade de se colocar no lugar do cidadão. Foi assim que o ministro Humberto Martins definiu tanto o trabalho de um julgador quanto a força do Superior Tribunal de Justiça. Ele também falou sobre a importância do aperfeiçoamento dos magistrados. O senhor assumiu também a vice-diretoria da Infam, Escola Nacional de Aperfeiçoamento e Formação da Magistratura? Isso é em razão, evidentemente, não só da confiança dos meus colegas ministros do Superior, mas, sobretudo, o STJ, quando a gente vai ficando mais antigo, evidentemente, a gente vai assumindo mais funções, né? E eu recebi essa incumbência de ser o vice-diretor da Infam, que tem como diretor-geral o ministro João Noronha, no sentido de participar junto nessa escola de aperfeiçoamento do magistrado, que a Infam é uma escola de aperfeiçoamento dos magistrados brasileiros, criado por força da emenda constitucional da emenda 45. Então, hoje o modelo das escolas tem que obedecer às diretrizes e os caminhos da Escola Nacional de Aperfeiçoamento dos Magistrados. Nós vamos chamar todas as escolas da magistratura federal, das 5 regiões, para se integrar também com a Infam, no sentido de a gente uniformizar as ações de todas as escolas brasileiras dentro do critério constitucional, dentro do critério que nós achamos de melhor aproveitamento para o magistrado, através de cursos de reciclagem, através de disciplinas com relação à qualidade de aprimoramento de cada juiz, principalmente o juiz substituto, ainda na fase que nós chamamos ainda de efetivação, que é a fase do estágio probatório, de uma melhor qualidade, principalmente nas grandes matérias que são de grande utilidade no desempenho da atividade judicante. Por outro lado, quero esclarecer que também temos que fazer cursos com o magistrado no sentido de aproximar cada vez mais o magistrado da cidadania brasileira, sobretudo que o cidadão tem que ter no judiciário o caminho maior para a solução dos seus problemas judiciários. O senhor chegou ao STJ em 2006. Aí, no mínimo, 86 mil processos julgados só pelo senhor. Como é que o senhor vê essa quantidade, esse volume de processos, necessidade de filtros e, de repente, também um trabalho maior em relação a uma conciliação de alguns casos para que não chegue algum tipo de processo a uma instância superior? Olha, primeiro eu vejo que o cidadão brasileiro, a cidadania brasileira confia no judiciário. O judiciário é viável, se procura o judiciário. E a cada vez mais a progressão é geométrica com relação aos casos que tramitam no judiciário brasileiro, demonstra que a sociedade confia no judiciário. E a cada dia o trabalho é mais hercúleo, o número de processos, a cada dia o número é bem maior, né? Nós chegamos aqui, quando eu cheguei em 2006, nós recebíamos uma média, cada ministro, em torno de 1.000 processos, hoje é em torno de 1.500, 1.600 processos por ministro. Então, evidentemente, nós aprimoramos a nossa forma de atuar com relação de julgamento mais célere, não é? Com relação de disponibilizar votos através de que os ministros tomem ciência com relação ao que nós pensamos com relação a algumas matérias. Nós fizemos também uma amostragem com relação aos casos já pacificados para que aquelas matérias sejam levadas em bloco a julgamento. Então, estamos facilitando no sentido com relação ao tempo, para que o judiciário, dentro do princípio da Constituição, que o processo tem que ter um prazo razoável, num tempo maior possível ou com a brevidade possível, assim se corrige, o judiciário possa dar resposta aos anseios da sociedade que busca o amparo do judiciário. Então, eu fico feliz porque nós estamos desempenhando a nossa atividade num tribunal que tem o respeito da sociedade, num tribunal que é um tribunal que discute as causas diretas do relacionamento entre o cidadão com o cidadão e do cidadão com o poder público, através do direito público e do direito privado, e tem demonstrado ao Brasil que foi muito importante a Constituição de 88 criar o Tribunal da Cidadania. E com isso é um tribunal que a cada dia vem sendo acreditado pela sociedade e tendo a credibilidade do jurisdicionado, porque hoje o Tribunal da Cidadania é um tribunal, hoje no mundo, ímpar. É um tribunal que mais julga hoje no mundo com relação às causas da cidadania no Brasil e servindo de modelo para o mundo afora. Há alguns anos o senhor teve até uma iniciativa de mutirão
no fim de semana de julgamento, também teve essa tentativa aí de dar uma celeridade ao julgamento? Justamente, nós fizemos um mutirão no sentido de saber que todas as matérias já pacificadas, as matérias que tinham sido julgadas em recurso repetitivo, no sentido de que aquelas matérias que tenham o fundo do direito, que tenha a mesma questão de natureza jurídica idêntica, possa ser julgada e servir de modelo para um julgamento mais rápido com mais efetividade, mas, sobretudo, respeitando a qualidade do julgamento. Porque o juiz, ele, antes de tudo, ele é um pacificador social. Mas o juiz, antes de tudo, ele tem que ter muita sensibilidade e se colocar no lugar do outro cidadão. Por isso que as 3 virtudes do juiz é a humildade, a prudência e a sabedoria e, sobretudo, a sensibilidade, porque a sentença vem da palavra sentimento ou da palavra sentir. Agora, a conciliação em instâncias inferiores, de repente, pode ser uma tentativa de aliviar um pouquinho a quantidade de processos no Tribunal Superior, ministro? Evidentemente, os tribunais, inclusive superiores, hoje também estão se adotando esse entendimento. E eu dou um exemplo muito claro quando há as audiências públicas. Audiências públicas para sentir da sociedade o que ela pensa, o que ela deseja, o que ela discute sobre determinadas matérias, para servir de embasamento dentro do aspecto jurídico e dos reclamos da sociedade, a gente possa definir o direito ou possa interpretar o direito dentro do sentimento da legalidade, mas também sem fugir o sentimento do próprio cidadão. No próximo bloco, você vai saber mais detalhes de algumas decisões já tomadas pelo ministro Humberto Martins aqui no Tribunal da Cidadania. É depois do intervalo. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Consumidor, concurso público, maus tratos aos animais, a briga judicial internacional pela guarda dos filhos. São temas julgados pelo STJ. Conheça agora alguns detalhes desses julgamentos com a nossa entrevista de estúdio com o ministro Humberto Martins. Bem, nós tivemos casos também na questão do direito do consumidor. Uma empresa, uma fabricante de refrigerante que foi multada, quase R$460 mil, porque diminuiu a quantidade do refrigerante na embalagem, mas não deixou isso de forma clara, precisa ali essa informação, né? É algo importante também para o STJ, ministro, que o consumidor se sinta protegido, mesmo que seja uma embalagem de refrigerante ali que esteja com a quantidade de ml ali diferente? O que, na verdade, o que está em jogo não é a embalagem, nem a quantidade, nem a empresa. É você enganar o cidadão com relação à sua boa-fé, né? Hoje tudo tem que ser dentro do critério objetivo da transparência, não é? Então, se você compra um produto, você tem que saber o que está comprando, quais são as virtudes daquele produto, a composição daquele produto e, sobretudo, o lado positivo e negativo daquele produto, o que vai favorecer ao cliente e o que vai trazer prejuízo ao cliente. E, muitas vezes, você enganar o cliente, ou colocar em palavras diminutas, ou colocar em palavras que o consumidor não possa se aperceber daquilo que ele está adquirindo, você está, na verdade, utilizando de uma propaganda enganosa, não é? E isso, evidentemente, atinge não só os direitos do consumidor, mas, sobretudo, a cidadania brasileira no tocante aos direitos do cidadão, principalmente amparado
pelo Código do Consumidor, que defende aqueles que têm relação de emprego e trabalho e, sobretudo, de adquirente do produto junto àquele que fabrica. Ministro, aqui a gente tem casos, né, temas muito diferentes aqui no STJ. Tem um que o senhor jogou há alguns anos sobre o extermínio de cães e gatos no centro de zoonose de Belo Horizonte, que o extermínio acontecia em câmaras de gás. Foi decidido que não poderia ser uma situação meio cruel, né, uma matança de meio cruel, mesmo que justificasse a matança na questão de saúde pública, mas não dessa forma, né? Como que o senhor vê essa diferença, né, de temas, de casos, essa amplitude de assuntos aqui dentro, como esse? O STJ, eu disse à sociedade brasileira que é chamado Tribunal da Cidadania. Por quê? Porque todos os direitos do cidadão, essas matérias que é de direito material, ou seja, de direito infraconstitucional, elas são regidas e decididas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não é? O Supremo Tribunal Federal é o tribunal guardião da Constituição brasileira. E o Superior Tribunal de Justiça é o tribunal que interpreta todas as causas infraconstitucionais do Brasil. Do direito privado ao direito penal, ao direito administrativo, ao direito comercial. Todas essas causas que envolvem o cidadão, que envolve as entidades públicas do Brasil, as instituições públicas, são julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, todas as agressões ou as crueldades contra as pessoas ou contra os animais têm que se responder através de leis específicas, em que essas leis possam assegurar o princípio do respeito não só ao cidadão, mas também aos animais. Todos nós sabemos que os animais, aqueles que não têm o espírito de criar um animal, ele não cria o animal, agora ele não pode maltratar o animal, não é? Nem pode exterminar o animal. Até porque é um princípio bíblico, aquilo que Deus criou só compete a ele no tempo devido buscar aquele fôlego de vida. O fôlego de vida só quem tem não é só o ser humano. O ser humano é um animal racional. O animal, mesmo ele sendo um animal irracional, mas ele tem um instinto e a qualidade de vida preservada. Não é? Então, temos que tratar os animais, evidentemente, num clima de amor, num clima de respeito, num clima que muitas das vezes aqueles que não têm o poder ou a sensibilidade com relação aos animais são responsabilizados, e o Tribunal da Cidadania hoje também, quando provocado, tem agido no sentido de coibir os excessos, os abusos e, sobretudo, a crueldade contra os animais. Concurso público é um tema frequente, ministro, porque há alguns meses até uma candidata conseguiu ser encaixada, mesmo depois da homologação do concurso, porque alegando que os temas na prova de redação estavam diferentes do que, né, no edital e na prova, na prática mesmo. É um grande volume de assuntos relacionados à questão de concurso público? Com relação ao concurso público, sim, o volume é muito grande. Porque o que tem se levado ao Poder Judiciário é com relação àqueles que foram aprovados, que estão aguardando nomeação, não é? E muitas vezes se contrata terceirizados e de respeito o chamamento dentro do número de vagas, não é? Se usa de artifício prejudicando candidatos aprovados. Também com relação ao que nós chamamos também cadastro de reservas, porque o indivíduo faz a prova, fica no cadastro de reserva e depois nunca é chamado. Por quê? Porque se utiliza de artifício, ferindo o próprio edital, e se contrata pessoas sem o devido respeito à Constituição, porque a Constituição assegura todos aqueles, em primeiro lugar, que submeteram a concurso público de provas e provas de título. Então, isso violenta o direito do candidato, daquele que submeteu a prova, que passou meses e meses estudando, que pagou cursinhos, não é? Que prejudicou muitas vezes outras atividades com relação, inclusive outros deixando até determinadas funções ou cargos para submeter na esperança de ter um cargo melhor, e muitas vezes esse edital é desrespeitado, não é obedecido com aquilo que o candidato realmente sabia com relação aos critérios. Então, o STJ é chamado, e todas as vezes que não se obedece
o princípio do artigo 37 da Constituição Federal, que é o princípio da moralidade, da legalidade, da impessoalidade e da eficiência, no tocante ao serviço público nas mais esferas de poder, seja no poder legislativo, executivo, judiciário. O judiciário é chamado para coibir e reparar os erros cometidos pelas administrações e também com relação ao servidor que está a aguardar um posicionamento sério, um posicionamento célere e, sobretudo, restabelecendo o Estado de Direito. Ministro, agora um último caso um pouco diferenciado de dois irmãos que viviam com os pais na Irlanda, a mãe brasileira, o pai irlandês, né? Depois a mãe veio para o Brasil, decidiu se separar e permaneceu aqui no país. Como que o senhor avaliou esse caso? Porque o pai, né, fez questão de ter os filhos, tem relação com a idade também. Como é que foi? O que teve de diferente nesse caso para, né, a decisão do senhor, o julgamento do senhor? Olha, aquele caso concreto foi um caso excepcional, não é? Porque havia, na verdade, há um convênio entre o Brasil e outros países com relação ao cumprimento, principalmente tratando de brasileiros, da união de brasileiros com estrangeiro, não é? E, naquele caso, foi se pedido dentro do prazo normal dos 2 anos que o menor voltasse para a residência do pai, porque tinha vindo passar férias com a mãe aqui no Brasil, os 2 menores, e depois a mãe que ia ficar no Brasil e não retornou com os filhos. Evidentemente que um já tinha capacidade de discernir junto ao próprio magistrado, porque era maior de 16 anos. O outro não, teria que retornar de imediato para a Irlanda. E qual foi a saída, qual foi a decisão e a interpretação da segunda turma? Que, na verdade, deveria submeter aquele menor que já tinha condições de discernir com quem deveria ficar junto ao psicólogo, junto àquele que poderia avaliar o que seria melhor para o menor. Como se voltava a questão de meses para atingir aquele poder de escolha e, evidentemente, não estar afrontando o convênio, o próprio convênio, nós excepcionamos que os autos deveriam ser encaminhados para uma investigação, uma apuração pelo psicólogo, o que seria melhor para aquele menor. E, evidentemente, constatado que o melhor seria ficar no Brasil, evidentemente não seria descumprir o acordo, mas seria dentro do sentimento da melhor qualidade do menor, e inclusive embasado no Estatuto da Infância e do Adolescente. Aquilo que é o melhor para o menor deve ser o melhor para os seus pais, principalmente aquele que tem a condição da livre escolha. Agora, ministro, para encerrar a entrevista, 25 anos da STJ, o senhor acredita que hoje o cidadão brasileiro acredita no judiciário brasileiro, confia principalmente na transparência, até e muito importante para um tribunal que é considerado Tribunal da Cidadania? O senhor acredita hoje que o cidadão tem essa confiança? Plenamente o cidadão tem a confiança no judiciário brasileiro. É o tribunal na modernidade, é o tribunal hoje otimizado, é o tribunal hoje, a exemplo do STJ, o primeiro tribunal do mundo totalmente informatizado e totalmente hoje digitalizado. É o Tribunal da Cidadania. Por isso, fico feliz nos 25 anos, nós estamos dando presente à sociedade brasileira, que é a credibilidade nos senhores ministros e nos juízes brasileiros. Ministro, muito obrigada pela entrevista, pela participação no programa. O STJ 25 anos termina agora. A gente se vê na próxima semana, na última edição desse programa comemorativo sobre os 25 anos do Superior Tribunal de Justiça. Até lá!